a epidemiologia da doença arterial coronariana. É importante que todos nós tenhamos claramente na mente essa noção de que a doença cardiovascular é a principal causa de morte em todo o mundo. Se somar todas as outras causas de morte, ainda assim não consegue empatar com a doença aterosclerótica, a doença cardiovascular aterosclerótica, especialmente a doença coronariana e a doença cerebrovascular. É importante dizer que nem tudo está perdido. A doença coronariana, nesse gráfico que eu estou mostrando, de um trabalho realizado nos Estados Unidos, mostra que naquele país, praticamente nos últimos 20 anos, de 1980 a 2000, em 20 anos houve uma redução de 20% na mortalidade por doença coronariana, tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino. Isso foi um avanço fantástico. E isso aconteceu em função das imensas transformações para melhor na abordagem da doença coronária, mas também na prevenção da doença coronariana através de melhor controle da dislipidemia, e esse foi o fator número 1 de melhoria, melhor controle da hipertensão arterial, menos tabagismo, enfim, um melhor controle dos fatores de risco associado a melhores condições de tratamento, melhor tecnologia, melhor abordagem desses pacientes, um resultado absolutamente excepcional. Acredita-se que, a minha opinião, que daqui a 20, 30 ou 40 anos no máximo, a doença coronariana vai passar a ser uma doença sem a menor importância, infelizmente, no primeiro mundo. As notícias não são tão boas quando nós falamos de países em desenvolvimento, entre os quais nós nos incluímos. Nós vemos então nesse slide que, amarelinho ali, no ano de 1990, 5 milhões de mortes ocorreram por doença cardiovascular nos países desenvolvidos. Prevê-se que no ano de 2020, essa mortalidade vai aumentar para 6 milhões, ou seja, um aumento de 20%. Quando nós olhamos, por outro lado, para os países em desenvolvimento, em 1990 foram 9 milhões, em 2020 serão 19 milhões, um aumento de 211% na mortalidade. Então, enquanto nós olhamos para os países desenvolvidos e vemos um futuro muito, muito tranquilizador, quando nós olhamos para os países em desenvolvimento, o futuro não é nem um pouco tranquilizador. A outra má notícia, quando nós olhamos mortalidade no Brasil, dados brasileiros do DataSUS, a evolução de 1980 a 2004 nos mostra que o infarto agudo do miocárdio, ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos, aumentou em 34%. E a doença cerebrovascular aumentou em 8,6%. Lamentavelmente, nossa situação não é das melhores. E como se não bastasse, de más notícias, infelizmente, quando nós colocamos o Brasil, dados da Organização Mundial de Saúde, comparativamente a todos os outros países desenvolvidos, juntamente com os países em desenvolvimento, o Brasil, como vocês veem ali embaixo, ele só fica melhor na fita do que a Índia e a Rússia. Ele perde para todos os outros países desenvolvidos e em desenvolvimento em termos de mortalidade cardiovascular. Quando nós olhamos mais sobre a nossa área, Américas, exceto o Caribe, também aí o Brasil fica numa situação muito desfavorável, ganhando apenas, estando em melhor situação do que Honduras, Suriname e Guiana. O Brasil perde para Belize, para Nicarágua, para Paraguai, Bolívia, Equador, Venezuela e etc, etc. Uma situação realmente extremamente preocupante e que seria interessante que preocupasse também as nossas autoridades. Infelizmente, não parecem exatamente preocupadas. Esse estudo, que foi publicado em 2004, realizado por médicos da Universidade da Colômbia, em Nova York, avaliando doença cardiovascular no mundo atual e no mundo futuro, eles estimaram que, se nada for feito com relação principalmente à prevenção, no ano de 2040 o Brasil será o país com a maior mortalidade por doenças cardiovasculares no mundo inteiro. Então vejam bem, isso foi publicado, foi apresentado ao mundo em 2004. Nós estamos em 2010. 6 anos depois,
Não se tem notícia de que as autoridades brasileiras tiveram conhecimento disso. E se tiveram conhecimento disso, não tomaram também nenhuma medida para se melhorar a prevenção da doença cardiovascular, para que essa previsão sombria possa ser evitada. Mais um dado preocupante para nós, habitantes do Rio de Janeiro, para nós cardiologistas do Rio de Janeiro, porque isso, de certa maneira, chega a depor contra a cardiologia do Rio de Janeiro, que é uma cardiologia, que todos sabem, excelente. Mas essa cardiologia excelente não está chegando à maior parte da população. O que nós temos? Mortalidade por doença cardiovascular agora dentro do nosso país. Campeão absoluto de mortes por infarto, comparando-se com todos os estados e o Distrito Federal. Rio de Janeiro é o número 1, é onde mais se morre por doença cardiovascular no nosso país. Talvez nós possamos, um pouquinho à frente, discutir por que isso acontece.